Os irmãos Campana, Humberto Campana, Rio Claro e Fernando Campana, Brotas, são respectivamente formados em Direito pela Universidade de São Paulo e seu irmão em Arquitetura pelo Unicentro Belas Artes de São Paulo. Hoje a dupla tem muito reconhecimento internacional por seus trabalhos de design e arte, cuja temática discute elementos do cotidiano ou simplesmente produtos sem nenhum valor, que são transformados em peças de caráter artísticos com uma linguagem única e de até uso possível. O arquiteto Fernando e o advogado Humberto Campana nasceram no interior de São Paulo. Humberto queria ser índio, Fernando astronauta. Os irmãos faziam os próprios brinquedos desde criança, e a infância no campo foi determinante em seu trabalho. A gente queria fazer uma fusão entre o caipira e o urbano, contou Humberto. E agora ela. Quando pouco se falava de sustentabilidade, os irmãos conjugaram um espírito inovador e inconformista e se lançaram no mundo do design, criando o Estúdio Campana em 1989, cuja especialidade era o mobiliário. Hoje são os designers brasileiros com maior destaque na atualidade e seu trabalho não se restringe apenas mais a móveis. Os irmãos Campana mantêm-se como vanguarda no mundo do design no Brasil e no mundo. O que começou com o trabalho de confecção de pequenos objetos de fibras naturais na década de 80, evoluiu para um processo que envolve criação artística e desenho industrial. As obras recorrem à reutilização de materiais como plástico bolha, cordas, bonecos e pelúcia, e resultam em um trabalho de ressignificação de objetos utilitários. Cadeiras se tornam peças exclusivas e dignas de exposição artística. Sua primeira exposição Desconfortáveis aconteceu em 1989 em São Paulo e apresentou sofás e cadeiras feitas de chapa de ferro, gerando, em primeiro olhar, a impressão de serem realmente desconfortáveis. Estava dando o passo para que o trabalho dos irmãos Campana fosse reconhecido como intrigante e apenas a primeira mostra que nas obras do estúdio a relação observador-objeto seria realmente não convencional. Apesar de inovadora, a exposição não fez sucesso, onde só foi obtido sucesso 9 anos mais tarde no Museu de Arte Moderna de Nova York. Os irmãos Campana se arriscaram e conseguiram estabelecer uma sólida ligação entre tecnologia e produção artesanal. Suas peças agregam técnica e arte em um trabalho extremamente experimental. Em toda a sua trajetória, os Campana visaram a revolucionar a criação de peças de design. Vivemos num país caótico e colorido e logo percebemos que teríamos que trabalhar com a imperfeição, contou Humberto. Essa é a grande característica que permeia todas as citações da dupla. Como a cadeira Favela, em 1990, inspirada na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, que teve como método a colagem de pedaços de madeira USB. De forma caótica, queríamos reproduzir a maneira como a cadeira... Também é o caso da cadeira vermelha, clássico do design, composto de 300 metros de corda trançada à mão. Tivemos de fazer um vídeo para que a Edra entendesse como ela era feita, brincou Fernando. Outros trabalhos derivaram do emaranhado de plástico na cadeira Coral, como a sapatilha da Melissa comercializada em larga escala. Então essa é a cadeira Favela, produzida com tábuas e lançada em 2003, que foi inspirada na comunidade da Rocinha, no Rio. Inspiração barroca, que são mesas de mármore da coleção Brazilian Baroque, em 2011, e aqui foram exibidas na Embaixada em Roma. Aqui a poltrona Coral, um móvel de 2004, é moldado com emaranhado de aço inoxidável que lembra os corais da costa brasileira. Volumes, sofá Cípria, formado por almofadas coloridas em uma base de mental. Poltrona Banquete. A poltrona Banquete, trabalho de 2002, é feita com bichos de pelúcia e tem versões com bichos diferentes. Sofá Caimã Jacaré, exibido no Salão do Móvel em Milão, de 2006. Arquitetura. Residência de Solange Rico e Stefano Zurin. A primeira residência assinada pelo Fernando e Humberto Campana.
casal adquiriu o terreno estreito há 7 anos e contrataram os campanos, porque as suas palavras são expressão do Brasil. Localizada no bairro paulista dos Jardins, a residência exibe uma fachada estranha, revestida de alto e baixo de piaçava, além de ser pontuada por molduras e guarda-corpos de aço cortene por grupo de cactos no subsolo da cobertura. O casal queria que a residência tivesse grande fachada opaca, capaz de inibir eventuais bisbilhoteiros, bem como um interior arrojado que fluísse para os jardins dos arredores. Dessa forma, a família poderia habitar dentro como se estivesse ao ar livre e viver fora com o conforto de estar dentro, diz a dona. Mas esse componente sui generis na frente da morada é isolante e à prova de água. A piaçava raramente é vista fora de vassouras ou quiosques de praia, embora seja a primeira vez que os designers utilizam material em edifício. Na casa, a paiçava presa em ripas de madeiras penduradas em uma moldura de alumínio terá de ser substituída de tempos em tempos. O projeto lembra Solange passou por várias revisões antes do início da obra. No começo era estilo favela, em seguida barroco, brasileiro e depois voltamos para uma abordagem mais simples, tradicional, sul-americana, ao estilo dos campanas, com toques do design italiano. No subsolo fica a garagem e a dependência de serviço. Living, biblioteca, cozinha e terraço ocupam o térreo, enquanto no segundo andar estão os quartos das crianças e uma varanda. A suíte master fica no topo de tudo isso, circundada por um outro terraço como penthouse. Se a frente do aspecto cabeludo surpreende, além de ser um pit stop ideal para maritacas, o mesmo pode ser dito da estante revestida de couro, que sobe até a claraboia, por onde a luz natural se derrama para dentro. De resto, os ambientes são mobiliados de forma simples, com cores brilhantes que iluminam as paredes majoritariamente brancas. Dadas as aberturas da construção em seus vários terraços, não surpreende que Solange, Zunique e seus filhos sejam vistos mais fora do que dentro da residência. Nicole e Constantino descobriram que a pele engraçada do lar torna-se mais fácil encontrar as amigas onde eles moram. Concepção artística. O convite para que o Super Limão Studio participasse surgiu no final de 2008, quando Sônia Diniz, proprietária da firma Casa, resolveu reformar a loja e convidou os irmãos Campana, parceiros na galeria desde o princípio, para a ação. Devido à afinidade pessoal e profissional, os Campana propuseram que o projeto fosse feito em conjunto com o Super Limão, que já havia trabalhado com Sônia na parte de desenvolvimento de mobiliário e também com Humberto Campana em seu apartamento. O tour pelo projeto começa pela fachada, que chama a atenção pela volumetria diferenciada e soluções inéditas aplicadas. A partir do conceito dos irmãos Campana de revestir toda a fachada com plantas da espécie espada de São Jorge, que remetem à cultura popular brasileira e representam plantas de poder. O escritório desenvolveu uma trama metálica que envolve completamente a fachada, e dela foram fixados cerca de 2,5 mil vasos de alumínio dobrado, criados pelo Super Limão, estúdio especialmente para o projeto e que acomodam mais de 6 mil mudas. Estes se mostram práticos para a manutenção por terem peso reduzido e por apresentarem facilidade para irrigação. Acabou.